Pastor Dr. Luiz de Matos, gravando o vídeo de número 28 do nosso grande seminário Salmo 23, Aprendendo com Davi e com as suas ovelhas. Ok? Amados, temos encerrado até aqui, especialmente no vídeo anterior, mostrando que existe uma grande diferença entre vara e cajado. Ok? Enquanto o cajado desenvolve uma relação de amor, a vara direciona um relacionamento agressivo, um relacionamento de aversão, ok? Dissemos que enquanto o cajado afaga, ameniza, a vara agride e eventualmente mata. Agora nós vamos estudar por que o pastor tem a vara e por que o pastor tem cajado. Meus amados, por que vara e cajado? Por que não ter um instrumento intermediário, uma cajavara, por exemplo? Certo? Não poderia ser um só? Amados, esses instrumentos muito comuns no cenário do rebanho na criação de ovelha, muito comum no cenário do relacionamento entre o pastor e o desempenho da sua atividade pastoral. Na verdade, nós temos a vara e o cajado como sombra para ensinar a Igreja Imaculada, que possui e representa a imagem de um rebanho de ovelha com relação ao nosso grande pastor, que é Jesus. Porque na verdade, amados, aquela que é verdadeira, nós somos as ovelhas e Jesus é o nosso pastor. A vara e o cajado, certamente no tocante ao pastoreio, trazem uma simbologia muito profunda para os dias da igreja, ok? Para os nossos dias, pois Jesus usa a figura do rebanho de ovelhas com sua igreja, assim como a imagem de ovelha para cada um de nós. Assim sendo, meus amados, Jesus também tem vara e cajado. Jesus não é pastor? Então, meu amado, pastor tem vara e tem cajado, ok? Mesmo porque não existe pastor sem vara e sem cajado, ok? Vimos nas reflexões anteriores quais as funções da vara e quais as funções do cajado no tocante ao desenvolvimento da vida pastoral. Vimos também que são instrumentos distintos, se prestam para finalidades diferentes. Enquanto a vara defende, o cajado protege. Enquanto a vara agride, o cajado afaga. Enquanto a vara afasta o relacionamento entre o pastor e seus inimigos, os seus agressores, o cajado unifica, ok? Então Jesus, como nosso pastor, vai fazer uso da vara e do cajado da mesma maneira, no mesmo sentido. Para a nossa igreja hoje, meus amados, o cajado tipifica a palavra de Deus. A palavra de Deus. Utilizando-se da palavra que Jesus nos disciplina e nos conduz. E nos dá também as diretrizes da nossa vida. Utilizando a palavra que Jesus tira os carrapichos
que muitas das vezes tiram a nossa paz ao longo da jornada. É utilizando-se da palavra que Jesus tira os carrapatos que sugam da nossa energia e perturbam a nossa paz. É através da palavra que Jesus mantém unido todo o rebanho. É através da palavra que Jesus vai conduzindo o seu povo. Esses elementos, muito úteis na vida pastoral, são então símbolos das coisas espirituais no relacionamento de Jesus para com a igreja. É através da palavra que Jesus reconduz os desviados para o caminho. Observe que para a igreja, Jesus tem cajado, ok? Para a igreja, o seu rebanho, ele tem cajado e ele usa o cajado. Já a vara, meus amados, a vara para a igreja tipifica o agir do Espírito Santo sobre a igreja de uma maneira geral. Veja por quê. É o Espírito Santo que nos protege e nos guarda. É o Espírito Santo que nos defende. É o Espírito Santo que acampa ao redor do rebanho o tempo todo, de noite e de dia, sem o que não estaríamos aqui. Ok? Amados, Jesus é o pastor do grande rebanho que nós chamamos de igreja. Podemos ver isso em João capítulo 10, verso 14, quando ele diz de si mesmo: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Podemos ler também verso 16 do mesmo capítulo 10 do Evangelho de João, onde Jesus continua dizendo: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho, e haverá um pastor. Meus amados, Jesus aqui está falando de nós, em pleno século XXI, referindo-se a nós como ovelhas que não faziam parte, naquela época, daquele redil. Ok? Jesus está, naquela época, se referindo a todos nós, que vamos compondo a igreja até a sua compleição. A vara e o cajado são instrumentos pelos quais Jesus conduz e protege, portanto, o seu rebanho. Através da palavra que é cajado, Jesus ensina, corrige, conduz, orienta e disciplina. E também cuida de cada um de nós. Através do Espírito Santo, que é a vara, Jesus promove a nossa proteção e nos guarda, tanto dos perigos externos, como também dos perigos internos. Ok? Os externos, os predadores, os salteadores; os internos, os bodes, os cabritos e até mesmo os carneiros. Extrapolando então para as nossas igrejas locais, todo pastor tem que ter vara e cajado. Amados, considerando-se as mais diferentes igrejas e congregações espalhadas pelo mundo todo, considerando-se a vida real nossa, com relação ao nosso pastoreio e ao nosso pastorado, pastor sem cajado tem dificuldade de conduzir as suas ovelhas e vai perder o respeito delas. Na verdade, a verdadeira ovelha acaba sendo muito dependente do pastor com o cajado na mão. Certamente há ovelhas que necessitam de disciplina, e nesse momento o pastor precisa dispor, precisa ter na mão o cajado para usá-lo. A vara já é mais complicado, mas a vara, às vezes, nos dias de hoje, precisa ser utilizada com relação aos cabritos, com relação aos bodes, principalmente, e também com alguns carneiros, ok? Então, cajado é para ovelhas e vara é para o restante. Ok, amados? Fiquem todos na paz.
Que a graça de Deus seja com todos nós e que a gloriosa paz do Senhor inunde as nossas vidas. Podemos dizer amém? Amém. Não deixe de deixar o seu like, ok? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Nós desejamos fazer esse canal um canal forte, um canal de conhecimento, um canal de Bíblia, um canal que ensina a palavra de Deus. Fiquem todos na paz. Obrigado, gente.